Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. A Nova Terra. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz, o amor e a alegria estejam em vocês. E comunguemos, juntos, inicialmente. Eu venho, hoje, a vocês, neste espaço, a fim de desenvolver uma série de elementos relativos à nova Terra. Exprimindo através das novas fundações, em ressonância e em correlação direta com a vibração de Ot, associada a Kirist Visão. Formando, em meio à sua estrutura, como em sua consciência, o Iota Kodesh da Terra, em ressonância direta com as funções atribuídas a essas estrelas. O Od é, então, um ponto de passagem. É também o momento em que o ego morre para dar lugar ao coração. O momento em que a distância, existindo em meio à consciência limitada, vai dar lugar à consciência do ilimitado, denominada unidade. Isso se realiza, neste momento mesmo, ao nível desta Terra, através de um mecanismo desenvolvido anteriormente, e denominado fusão dos éteres, permitindo a estabilização do novo éter da Terra, previamente a sua ascensão para a sua nova dimensão de vida, aí onde, justamente, ela não é mais privada de seu éter. As manifestações do éter são-lhes inumeráveis, em meio às suas estruturas, de suas vibrações, como em meio à própria Terra. A adição de partículas adamantinas, em número cada vez mais intenso e importante, permite hoje realizar os mecanismos ascensionais em sua totalidade. O conjunto das fundações foi colocado, permitindo a elevação e a ascensão em sua nova dimensão de vida. A fusão dos éteres, aparente sobre a Terra em meio à luz azul, corresponde à fusão dos éteres que alguns de vocês começam a viver, passando pela porta estreita. Além da porta se encontra o templo, a fundação da nova vida. Onde o fogo não é mais o fogo do ego, fogo por atrito, por oposição, por dualidade, mas o fogo do coração, ou fogo do espírito, realizando a unidade, a alegria, a serenidade e a paz. A instalação do elemento Terra, na nova Terra, é então focada no desdobramento do novo éter, em ressonância e em correlação direta com o desdobramento do cubo metatrônico, permitindo, por si mesma, revelar, em vocês, as pétalas do seu coração, e assim elevar a coroa radiante do coração, acendê-la em sua nova dimensão de vida. Isso se traduz, como vocês sabem, pela manifestação, em meio à sua consciência, de estados de paz, de serenidade, de alegria, de plenitude, que muitos de vocês jamais experimentam anteriormente. Então, obviamente, durante esta passagem e a estabilização deste novo éter, muitas vezes o ego vai rebelar-se, e impedi-los de aceder à serenidade. O ego é, como vocês o sabem, e eu espero, o compreendam e o vivam, aquele que se apropria da luz para sua própria glória, recusando, por aí mesmo, abandonar-se à luz e deixar a inteligência da luz trabalhar. O ego é então aquele que vai reivindicar a luz como sua propriedade, ou como sua própria transmissão. O ego é aquele que vai se opor, à sua maneira, à sua própria liberação no abandono à luz, na paz e na alegria. Atravessar a porta estreita e as novas fundações da nova Terra traduz-se, em meio à sua consciência, pelo estabelecimento, de vocês mesmos, em um mínimo de paz, um mínimo de alegria interior, conduzindo, quando isso é completado e alcançado, a alegria interior. Algumas passagens foram efetuadas, sob a ação do Arcanjo Uriel, durante o final de seu ano passado. Hoje, terminam em vocês, e sobre esta Terra, de maneira sincrônica, as últimas passagens e as últimas reversões, visando iluminar seu ego, a fim de transcendê-lo. Essa é uma etapa indispensável, permitindo-lhes erigir as novas fundações e penetrar, integralmente, o alfa e o ômega da cruz da redenção, e sobretudo da cruz posterior. Permitindo-lhes, então penetrar a nova Terra. Ninguém pode penetrar o reino dos céus, ou a nova terra, se não se torna, ele mesmo, como uma criança, em sua espontaneidade, em sua leveza, e na aceitação de que ele não tem nada a ver, enquanto ego, na instalação ou na transmissão de qualquer luz, que é apenas o reflexo do estabelecimento do si, em meio à luz. Estabelecer a nova terra em si é descobrir o que é ilimitado.
É tornar-se autônomo, livre. Sem depender de qualquer estrutura, de qualquer pensamento, de qualquer crença, nem de qualquer certeza além daquela da própria luz. Isso necessita, em qualquer momento, do nascimento do que é chamado de Cristo interior, fazendo o sacrifício do ego, o sacrifício de sua vida, para o sagrado. A reivindicação existindo em meio ao ego, que recusa morrer, traduz-se muitas vezes por uma contrariedade, por um afastamento da alegria e, sobretudo, por um fechamento do coração, mantendo a ilusão do ego. Passar na vibração do triângulo da Terra permite transcender a energia do fogo do ego, situado no fígado, e a energia do fogo da própria Terra, situado no que é chamado de chakra do baço. Em ressonância direta com a dimensão Kiristi, vindo iluminar os últimos sobressaltos do ego, a fim de deixá-lo morrer, e renascer para a luz eterna da verdade. Esta última passagem, ocorrendo em meio ao ponto Od, realiza-se, é claro, nos pontos os mais elevados ligados ao Od. E em particular, sobre o eixo Alfa e Ômega, e então sobre o ponto AL. Isso contribui para a reversão do ponto AL, estabelecendo vocês mesmo em sua serenidade, onde não pode existir qualquer reivindicação do ego, qualquer apropriação do ego. E principalmente vocês não são mais identificados a qualquer papel, a qualquer pessoa, a qualquer função, nem ao que quer que seja, aqui, na antiga Terra. Isso lhes permite penetrar em cheio na nova Terra, nos novos céus, em sua nova dimensão de vida, mantendo, por enquanto, sua presença nesta dimensão. Essa é uma etapa indispensável, correspondendo ao desenvolvimento do cubo metatrônico em suas estruturas, revelando-os, integralmente, a vocês mesmos. É preciso então um mínimo de sabedoria para aceitar ver o que é ainda do ego, a fim de cultivar, somente, o que é da ordem do coração. O coração não será jamais uma reivindicação. O coração não será jamais uma apropriação. O coração é doação total, mas ignorando o que faz a mão direita, quando a mão esquerda dá. Apenas desta maneira, denominada esquecimento e superação de si, que pode-se viver a unidade, a liberdade e a autonomia. O Od é a fundação. Ele é Od à liberdade. Ele é Od ao Ômega, a memória passada, apagando-se, para dar lugar ao novo, desprovido de qualquer memória, de qualquer identidade, de qualquer identificação à sua própria presença, enquanto pessoa, nesse mundo, nesses papéis. É a superação da ilusão do eu, a superação da ilusão da personalidade, que se crê toda poderosa em suas ações neste mundo, para penetrar as esferas do estado de ser. Portanto, respondendo às palavras de Cristo, ninguém pode penetrar esse reino, se não se torna como uma criança, ou seja, se não se instala na vivência de seu instante presente, da verdade de sua eternidade, presente unicamente no presente. A porta estreita, a fundação do Od, apenas pode ser passada nesta condição. É ela que permite, pela integridade, pela ética, e a atenção e a intenção, manifestar o aqui e agora, necessário para a realização do ponto do centro da cruz, permitindo-lhes viver, realmente, e em verdade, em meio ao seu coração. Enquanto esta etapa não é transposta, o ego é todo-poderoso. Ele é aquele que os impede de ver claramente. Ele é aquele que recusa ver a verdade. Ele é aquele que se apropria da luz, em uma última tentativa, na qual não é preciso nem se culpar, nem se tornar responsável, mas simplesmente ser um observador lúcido, aceitando, na alegria da eternidade, soltar-se em relação às últimas armadilhas do ego. É isso que vocês vivem atualmente, cada um segundo sua própria iluminação, que deve levá-los à porta de sua eternidade, antes de sua ascensão final, que começa dentro de alguns dias. O que acontece, doravante, sobre esta terra, como lhes foi anunciado por Maria, termina efetivamente em alguns dias, permitindo então penetrar, desde os primeiros dias de seu mês seguinte, em manifestações, abrangentes e complexas, do acesso à ascensão da terra, como de sua própria ascensão. Os estados vibratórios que vocês são levados a viver são também os estados de sua própria consciência. Se manifesta em vocês ódio, vocês não estão na alegria.
Se manifesta em vocês o ressentimento, vocês não estão na alegria. Se manifesta em vocês qualquer tristeza, vocês não estão na alegria, e vocês não estão na paz. A paz está além de tudo isso. Ela necessita desidentificação de todas essas emoções, pertencentes ao ego, e buscando arrastá-los para mais densidade, mais peso, e impedindo-os de renascer no seu estado de ser. O triângulo da Terra ativa-se, permitindo-lhes, pela potência da energia Kiristi, do apelo do Sol, pela potência do fogo do próprio ego, mas metabolizado pela passagem da porta estreita, ter acesso ao templo interior. Este templo interior, que está preparado, permitindo então instalar-se Cristo. Permitindo então instalar-se a vibração essencial do Orer em Israel, instalada no ponto Er, correspondendo, para vocês, ao acesso ao estado de ser. O que é para viver, agora, é apenas, e simplesmente a iluminação das últimas sombras. Novamente, não para julgá-las, não para condená-las, mas sim para aceitar vê-las tais como são. A apropriação do ego, os medos impostos pelo ego, são os últimos elementos que se opõem em vocês para a liberação dos seus apegos, e que os arrastam para mais materialidade, e que os impedem de aceder à serenidade sem fim do Samadhi. A liberação dos apegos, e em particular, ao nível das fundações, apego ao material, permite-lhes descobrir a nova matéria, constituída de um éter refinado, onde não existem mais as leis da dualidade, as leis de ação-reação. Mas lhes permite penetrar, em cheio, nas leis da graça e, para vocês mesmos, viver a graça. Porque vocês, naquele momento, se tornaram a graça, onde não há mais nada a reivindicar, onde não há mais nada a manifestar, exceto sua própria presença, exceto o próprio silêncio interior da felicidade enfim reencontrada. É isso que vocês são convidados. É isso que ser realiza, através deste mês da graça, permitindo instalarem-se, vocês mesmo, em meio à graça, a partir de 1º de junho. Os eventos que se desenrolam, atualmente, sobre a Terra, estão ligados ao aparecimento da nova matéria da Terra, feita de um éter muito mais denso, e então uma rarefação da matéria, traduzindo-se pela ascensão da Terra à sua nova dimensão de vida, que será talvez, para alguns de vocês, sua nova dimensão de vida. Retenha que o fundamento de sua passagem, em meio ao estado de ser, pode apenas se encontrar na estabilidade da paz, na estabilidade da alegria, afastando-os de todas as incertezas de sua vida na personalidade. Alguns de vocês vão ser impulsionados, de maneira potente, pela alma, para liberarem-se, de fato, de suas últimas ilusões, que os mantêm firmemente atados aos seus jogos e papéis, atribuídos a este corpo e a esta personalidade. Aceitando soltar-se em relação a isso, abandonando-se, sempre mais, à vibração do Ot, vocês irão penetrar, em cheio, em seu templo interior, e então começar a manifestar a irradiação da alegria, a irradiação da paz, e, sobretudo, de Satchitananda, a felicidade mais bem-sucedida que um ser humano possa viver. Mas isso não pode acontecer enquanto o ego manifesta a menor veleidade de apropriação da luz. Como disse São João, houve muitos chamados, haverá cada vez mais, e haverá poucos eleitos. São eleitos aqueles que aceitam esta crucificação de luz para reencontrar as esferas da alegria eterna. Ou seja, não mais reivindicar o nome do ego para o que quer que seja. Simplesmente ser, e manifestar este ser, além de toda a crença, além de toda a ilusão, e, sobretudo, além de toda a reivindicação de seu ego. É a esta etapa que vocês são convidados. Vocês são então convidados ao banquete celeste, depois de terem vivenciado as núpcias celestes, a fim de realizar o desdobramento do cubo metatrônico da luz de a fonte em vocês, permitindo-lhes tornarem-se como a fonte, na imagem de Metatron. A fonte não conhece nem dor, nem sofrimento, nem dualidade. Ela está instalada, de maneira definitiva, em sua própria alegria, sua própria presença. Portanto, vocês são chamados a manifestar e a realizar isso, transcendendo os últimos limites impostos pelo ego e pela encarnação. Não recusando o ego, ou recusando a encarnação.
mas sim aceitando abandonar-se, após ter visto o que era bloqueio e barragem, em meio às suas emoções e ao seu mental, impedindo-os de aceder e de se estabelecer, através dessas novas fundações, em seu templo interior. Uma oitava transpõe-se. Uma nova dimensão abre-se a vocês, permitindo-lhes, além da ilusão desse mundo, e dos jogos do ego desse mundo, penetrar as esferas do estado de ser, com uma intensidade raramente alcançada, entre os seres humanos. É isso que vocês são convidados. É isso que trabalha o ponto OT, que lhes permite penetrar o santuário do coração e descobrir sua sacralidade. Espaço onde não existe nem limite, nem condicionamento, nem crença em qualquer papel vindo limitar seu acesso ao estado de ser. Apenas assim que pode se manifestar a alegria. Apenas assim que pode se revelar o cubo metatrônico, perfeição da criação, em meio à luz dos mundos. Vocês são chamados, de algum modo, agora, a entregar as armas. As armas do medo, as armas que lhe serviram, até aqui, para viver nesta dimensão. Dimensão que, como vocês sabem, é chamada a desaparecer, completamente, a fim de dar lugar à nova consciência e à nova terra. Isso se desenrola sob seus próprios olhos, diz respeito ao seu corpo, seu coração, seu ego, ao conjunto suas estruturas, assim como diz respeito, efetivamente, ao conjunto da Terra que, atualmente, vive as transformações elementares as mais importantes que lhe foi possível viver, permitindo-lhe conduzir-se para o novo éter de sua nova dimensão. O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês. O que deve ser inundado em vocês, é inundado sobre a terra. O que deve queimar sobre a terra, deve ser queimado em vocês, pelo fogo do amor e da luz. O que deve ser rompido, em meio à sua terra interior, romper-se-á sobre a terra. E enfim, o que deve respirar sobre esta terra, em meio ao novo sopro, deve habitá-los doravante também, da mesma maneira. Isso irá lhes permitir, com as fundações estáveis, elevarem-se ao estágio do coração, penetrar, aí também, de maneira direta, o que foi denominado visão do coração. Superando a visão orgânica, e fazendo-lhes penetrar ainda mais as esferas e os domínios do estado de ser da nova terra, ou de sua nova dimensão. Conduzindo, aí também, para mais alegria, mais confiança, mais certeza e mais abandono. Eis o que realizam o ponto OT e o triângulo elementar da Terra, apoiando-se sobre Kiriste, e sobre uma visão reencontrada, não mais aquela do ego, mas aquela do coração, conduzindo-os a viver a presença, em você, do Cristo interior, prefigurando seu retorno, tal como ele partiu. A etapa que vocês vivem, durante esses dias, e durante as próximas semanas, inaugura para vocês, no interior de sua consciência, um olhar com uma lucidez muito maior, tanto sobre vocês mesmos, como sobre todo o mundo. Isso não se destina a julgá-los, nem a julgar o que quer que seja, mas sim, realmente, a constatar seu estado interior e o estado do mundo. Porque constatar é esclarecer. Isso não é julgar, mas isso é transcender, pela graça da luz, o que deve sê-lo. Aceitar ver é aceitar ser transmutado. Aceitar a ação da luz é recusar agir si mesmo. Não por covardia, mas sim por compreensão dos mecanismos internos da luz, nos quais a inteligência se substitui à sua própria inteligência limitada, do ser humano encarnado. OT convida vocês a tudo isso. OT convida vocês a passarem para uma nova etapa. OT convida vocês a construírem as novas fundações, e a nova sede, da implantação da perfeição metatrônica. Eis ao que vocês são chamados. Eis ao que vocês devem vibrar. Os marcadores e as testemunhas serão, sempre, a alegria, a paz. E sua capacidade para manter, o que nós denominamos a fluidez da unidade, a lei de sincronia, a lei do Filho de Um, onde nada mais existindo, nesse mundo, pode vir alterar sua alegria. À medida que sua alegria aumenta, à medida que sua paz aumenta, vocês medem seu estabelecimento no coração. Efetivamente, vocês não podem estar no coração, ou pretender sê-lo, enquanto se manifestam em vocês os últimos apegos, de maneira importante. Como eles os impedem de beneficiarem-se da alegria do coração.
enquanto se manifestam em vocês as perguntas sobre sua profissão, sobre seu companheiro, sobre sua família, sobre seu advir e seus futuros, vocês não podem viver o instante presente. Porque isso reflete um desequilíbrio, ligado ao seu mental ou às suas emoções, impedindo-os de estabelecerem-se, e de ultrapassar, uma última vez, a porta do Ot, a fim de se reencontrarem na alegria de seu estado de ser, no templo interior do coração, que é, na coroa radiante do coração, a única maneira de erguê-los, e de elevá-los na luz. Assim, enquanto fazem uma pergunta, imergindo em seu corpo emocional, ou no corpo mental, vocês não podem penetrar, integralmente, as moradas da eternidade. Vocês podem viver a experiência, incentivando-os a prosseguirem, mas vocês devem podar. Vocês devem, efetivamente, soltar-se de tudo que os leva para baixo. De tudo que os levam para a densidade, para a reação, para os papéis e funções, não tendo nada a ver com o coração, mas lhes dando a ilusão do coração. Isso, a própria vibração da consciência os leva ali. Isso, a vibração de seus novos corpos e das novas frequências ativadas em meio às estrelas, da coroa radiante da cabeça, como nos novos corpos se revelando, permite realizar isso. A passagem do ponto onde vai corresponder, efetivamente, a um impulso inicial, vindo do que é denominado chakra do baço, conduzindo Cristo para erguer-se em vocês. Do mesmo modo, o cruzamento, do que é denominado chakra do fígado, situado sob o seio direito, vai permitir-lhes, passando pelo ponto Ot, conectar o coração, e elevá-los, portanto, e despertar em vocês o que é chamado de gotas vermelha e branca de imortalidade, chakra da alma e chakra do espírito, revelando-se no triângulo sagrado do coração, elevando então o seu coração, transformando o chakra do coração em coroa radiante de fogo, permitindo-lhes então viver sua ascensão e sua elevação. Isso é uma iluminação particular que é conveniente aceitar e colocar em execução, em sua própria consciência e em sua própria vibração. Os tempos reduzidos, se for o caso, que restam a percorrer, nesses dias da graça, irão permitir-lhes, vocês mesmos, estabelecerem-se em meio à sua graça, ao seu próprio Cristo interior. Aí, onde não existe qualquer pedido, qualquer medo, qualquer reivindicação, qualquer tristeza, qualquer oposição. De fato, nós sempre lhes dissemos: nada do que é exterior tem peso frente à sua liberação interior. Isso é, hoje, para colocar em execução e para colocar em ação. Enquanto vocês não aceitam isso, vocês não poderão se estabelecer, de maneira definitiva, na vibração do coração, que necessita um abandono total à luz, bem além do que eu defini há 2 anos. Permitindo-lhes abandonarem-se, como uma crucificação simbólica, a cruz da redenção, as cruzes crísticas, anterior e posterior, as cruzes mutáveis, a fim de realizar o porquê vocês vieram, reencontrar sua dimensão de eternidade, e, sobretudo, de unidade. Isso está implicado, agora, de forma muito mais intensa do que a passagem que vários de vocês vivenciaram no mês de dezembro. Vocês estão, agora, na passagem da sua alegria. Vocês estão na passagem da sua eternidade. A maneira que vocês se estabelecerão no coração, permitir-lhes a viver o que vocês terão a viver aí onde vocês estão. Em sua vida, em suas relações, em vocês mesmos, e somente em relação a isso. Onde é então o fundamento? Ele é a porta estreita. Ele é a porta. Ele é aquele que conduz ao seu coração, na condição de que vocês aceitem se desvencilhar vocês mesmos, de tudo que poderia estar ligado a uma manifestação do ego, da consciência limitada. O ego, ainda uma vez, não é um alvo para abater, mas algo a transcender pela luz da graça. Isso não é verdadeiramente a mesma coisa. O ego não pode lutar contra o ego. Somente o coração, por sua transparência, e por sua elevação, permite-lhes transcender o ego. Penetrar o coração necessita um ato de abandono à luz, e um ato de abandono do ego também, ao mesmo tempo, simultaneamente. É esta passagem que durante este mês da graça vive-se atualmente, e que lhes permitirá, se vocês fazem esta passagem, instalarem-se, de maneira duradoura, em sua eternidade.
Eis, quanto a mim, as poucas palavras que eu tinha que pronunciar em relação a esse triângulo da Terra, que será completado, de maneira diferente, pela própria estrela Od. Se houver em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, dúvidas relativas a esta passagem específica, então, bem-amados, eu escuto suas perguntas. Pergunta: como administrar um esquema que apareceria como a necessidade de reconhecimento? Bem-amada, o fato mesmo de reconhecer uma falta, ou uma necessidade de reconhecimento, traduz a iluminação do coração. Não há nada além de fazer do que observar e olhar. Não é preciso, sobretudo, lutar contra, porque o que se opõe, reforça o ego. Há apenas que aceitar olhar lucidamente. E bem compreender, e aceitar aí também, que isso é apenas o reflexo de feridas, de falta de amor, traduzindo-se, de uma forma como de outra, pela necessidade de reconhecimento. Há apenas, naquele momento, que iluminar, que olhar isso, para rir, a fim de que a alegria se estabeleça. E não mais dar peso a essa falta de reconhecimento. Nós lhes demos, e nós iremos completar, os princípios de apego, ligados aos apegos coletivos que vêm atualmente, que são as últimas etapas permitindo-lhes liberarem-se de seus últimos apegos, mesmo se estes sejam coletivos. Eles são, de fato, relacionados aos princípios de falsificação importantes que existiram sobre esta Terra há mais de 320.000 anos, NDR. Ver o Protocolo Liberação dos Apegos Coletivos 2. A palavra mestre é o medo. A necessidade de reconhecimento, e a falta de reconhecimento, vem sempre de um medo. Medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido. Ora, o reconhecimento não pode se fazer no exterior de si. Enquanto há uma dependência, no ser humano, em relação a um exterior, qualquer que seja, não pode ali haver unidade. A unidade apenas se realiza quando vocês estão em concordância com vocês mesmos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, simplesmente, que quando vocês compreendem e aceitam, intelectualmente, afetivamente, emocionalmente, vocês não têm que depender de absolutamente nada do exterior de vocês. Naquele momento, existe um mecanismo particular da consciência sendo executado, permitindo-lhes penetrar a nova Terra, e ultrapassar a porta do Od. É o momento em que vocês deixam suas bagagens. É o momento em que vocês aceitam não mais serem seus sofrimentos. É o momento em que vocês compreendem que vocês não são seus sofrimentos passados e que vocês são ainda menos o resultado de seu próprio passado. Que vocês são, simplesmente, o que vocês são no instante presente. Penetrando esta verdade final, integralmente, isso foi facilitado pela liberação das 5 chaves metatrônicas e das 7 últimas chaves. Então, o trabalho, e isso realmente acontece sozinho. Não há nada a fazer. Há apenas que ser. Para as últimas coisas iluminando-se em vocês, hoje, isso é fundamental. Porque aquele que desejará resistir, opor-se ao que se manifesta, irá reforçá-lo. Assim é a armadilha do ego. Há apenas que olhar, com amor, o que vocês creem ser, e o que vocês não são. Todo o mecanismo oposto ao coração é um grito do ego, que este seja denominado necessidade de reconhecimento, medo da perda, medo da falta. Qualquer que seja o medo, ele é apenas reflexo de uma ferida, vivenciada anteriormente. Mas esta ferida não chama um bálsamo exterior, mas, bem mais, a iluminação do coração. Pergunta: pode-se viver este tipo de experiência estando, ao mesmo tempo, na sociedade? Bem-amado, a resposta é eminentemente diferente para cada alma humana. Algumas receberam, desde alguns anos, ou de forma mais recente, impulsos da alma, fazendo-as deixar certas situações para descobrir a liberdade. Algumas outras almas estão em via de levar, ainda, atividades no mundo exterior, e devem, no entanto, realizar a mesma coisa. Portanto, cada um de vocês encontra-se, muito exatamente, no lugar correto, para o trabalho que tem que realizar.
Agora, podem existir, neste período final, aí também, impulsos da alma surpreendentes, manifestando-se à noite, ou de maneira brutal, por fatores eventuais em sua própria vida, conduzindo-os ao soltar-se em relação a certas formas de apegos. Às vezes de maneira muito violenta. É preciso, aí, ver a ação do seu próprio coração. Não qualquer punição. Não qualquer karma. Não qualquer oposição. Mas, bem mais, uma oportunidade de liberarem-se completamente. Lembrem-se de que a luz é simples, e que ela é, sobretudo, evidência. De que a partir do momento em que vocês se soltam sobre o que os prendiam e que vocês retiraram, então, naquele momento, a luz se estabelece com ainda mais facilidade. Tudo é função de circunstâncias. Mas se a luz convida vocês para mudar o que tiver que mudar na vida, então o faça. Vocês estarão apenas mais leves, e mais no coração. Demonstrando, por si mesmo, sua capacidade para estar, em verdade, no coração, e não se preocupar com o instante seguinte, ou como uma dependência que desaparece. Pergunta: como fazer em relação ao medo do desconhecido? Bem-amada, é justamente questão de não se prender a nada. Tudo que é da ordem da personalidade e do conhecido, não lhes permite ir para o desconhecido. Por definição. É preciso então se precipitar na luz. É o que eu denominei, há 2 anos, abandono à luz, que, hoje, toma uma acuidade particular, nos tempos reduzidos e nos tempos finais que vocês vivem. Não há, efetivamente, nada ao que se prender. Isso é denominado fé, a mais absoluta, na luz, a fim de penetrar na luz. Vocês não podem nada levar do que vocês creem ser, suas diferentes posses, aquelas do ego, como aquelas da matéria, em meio ao estado de ser. A situação na qual vocês se encontram, uns e outros, em diversos graus, corresponde, integralmente, ao que foi explicado e anunciado pelo bem-amado Sri Aurobindo, referente ao choque da humanidade. É preciso aceitar que não há nada ao que se segurar. Vocês não podem ir para o desconhecido com o que quer que seja de conhecido. Esse mecanismo da consciência corresponde, justamente, à passagem da porta estreita. O ego não lhes é de qualquer utilidade para ir ao coração. Ele é mesmo o obstáculo principal. É o ego que quer fazê-los crer que é ele que dirige a situação e que ele pode levá-los para a luz, o que, obviamente, é totalmente falso. O que podemos dizer, ao nível coletivo da humanidade, é que o ego coletivo da humanidade faz seus últimos combates. Aqueles que vão ser os mais violentos, aí é onde as forças de atrito e de oposição à luz vão se manifestar de maneira importante, coletiva e individualmente. É preciso compreender que através das modificações elementares da Terra, vocês não terão, efetivamente, mais nada ao que se agarrar de conhecido. E isso está às suas portas. De sua capacidade para aceitar isso, para transcender isso, resultará seu futuro vibratório e de consciência. É o ego que quer sempre prendê-los a algo conhecido e existente. O conjunto das vibrações, que vocês vivenciaram uns e outros, em seus respectivos níveis, teve apenas um único objetivo: conduzi-los a esta porta. E vocês ali estão. Pergunta: pode-se viver a alegria, o samadhi, antes de passar esta porta, ou somente depois? Não, isso é possível antes. Isso é possível desde a ativação das cruzes da redenção, das cruzes anterior, posterior e das cruzes mutáveis, coisa realizada já desde algum tempo para muitos de vocês. Mas é uma coisa, viver o samadhi por experiência, a alegria, a serenidade e a paz, por experiência, é outra coisa ali se estabelecer, de maneira permanente. E isso, efetivamente, pode-se fazer apenas pela passagem da porta estreita, o nascimento do embrião crístico, que certifica a crucificação total do ego. É isso que os conduzem à sua ressurreição e nada mais. Pergunta: o que quer dizer transcender? Transcender não é uma evolução. Transcender não é uma melhoria. Transcender não é uma transformação. Mas está bem além. Transcender é ter acesso a outro estado vibratório.
É o que foi denominado, em um momento, os bits da consciência, permitindo penetrar na vibração densa do ego, e passar, naquele momento, na vibração da leveza do coração. A transcendência corresponde estritamente a isso. Não é a passagem de um estado a outro, como uma forma de continuidade, mas sim o desaparecimento de um estado e o aparecimento de outro estado. Sem solução de continuidade. Pergunta: se não sentimos apego, e estamos prontos para dar o salto no vazio, pode-se, apesar de tudo, prosseguir esta vida para compartilhar esta alegria com outros? A alegria é um estado de irradiação que acontece naturalmente, sem qualquer vontade pessoal. A noção de compartilhar é inerente, até mesmo, ao acesso do coração. Pois a irradiação é doação. O acesso ao coração é uma doação permanente, que não tem necessidade de qualquer justificação de palavras, nem de qualquer atitude particular, exceto irradiar, si mesmo, seu próprio coração. A partilha, neste caso, ocorre por si só, pela irradiação do coração. Pergunta: não é então mais necessário exercer qualquer atividade humana? Qualquer atividade, nesse mundo, é reavaliada pelo próprio coração. Assim, portanto, você pode estar em um jardim, você pode estar contemplando o sol, você pode estar, simplesmente, em comunhão com outro ser humano. Mas essas relações, ou essas comunicações, não são mais definidas por qualquer convenção, qualquer que seja, mesmo de serviço. Porque a doação do coração é espontânea. Não é mais preciso construir, e em particular construção do ego, em um sentido de serviço ou em um sentido de ajuda, porque a ajuda e o serviço acontecem espontaneamente pela irradiação do coração. Assim, como vocês foram chamados, pelo Arcanjo Miguel, ancoradores, semeadores de luz, corresponde à estrita verdade. Sob condição, é claro, de que este estado de ancoradores, de semeadores de luz, não se torne um ato de reivindicação, apropriado pelo ego, mas simplesmente uma irradiação natural, estabelecendo-se além de qualquer vontade pessoal e de qualquer reivindicação pessoal. A partir daí, eu poderia dizer-lhe a frase: ame e faça o que lhe dá prazer. Há muito amor para dar, para um ser que vive em uma gruta, como para aquele que vai ao encontro de seus irmãos e de suas irmãs. Qual dos dois dá mais? É aquele que reencontra, fisicamente, seus irmãos e suas irmãs, ou aquele que está em irradiação crística no interior de sua gruta? Pergunta: uma flor, por exemplo, irradia dela mesma. Como discernir, como ser humano, o que releva da irradiação ou de uma forma de vontade particular? Bem, naquele momento, bem-amada, torne-se a flor que exala seu perfume, sem nada mais pedir. E sem qualquer outra ação. Pergunta: é preciso se isolar, como Buda, em uma gruta, ou continuar a ser ativo? Bem-amada, é preciso se isolar no interior de seu coração. Porque todo mundo, o mundo verdadeiro, não está no exterior. Este mundo que você pode tocar, este mundo que você pode gostar, é uma ilusão total. Como você quer penetrar no coração enquanto der peso à ilusão? Mesmo se isso for denominado o ímpeto do coração, ou de serviço. O que não quer dizer que aquele que penetra em sua unidade, e em seu estado de ser, age mais, muito pelo contrário. Mas é preciso, antes, penetrar no reino dos céus, e não o inverso. Senão, é o ego, sempre e novamente, quem assumiu as virtudes do coração. Pergunta: se nos sentirmos já na alegria, e ela for amplificada estando-se simplesmente no jardim, é o início do estado de felicidade para o qual somos levados a ir. Plenamente. Qualquer que seja a atividade exterior, busquem o reino dos céus, e o resto lhe será dado de acréscimo. E não o inverso. Vocês não alcançarão jamais o reino dos céus servindo-se do ego, para agir ou para fazer. Mas se vocês penetram o reino dos céus, ou o reino do coração, então, naquele momento, tudo que vocês farão será marcado de graça e acontecerá na alegria. O que não é o caso no inverso, onde predomina então, naquele momento, estados emocionais, de frustração e de prazer, que não são a alegria. Pergunta:
Se o mundo é ilusão, o ser humano e os relacionamentos entre humanos são também ilusão. Bem-amada, completamente. O outro é um suporte. O mundo é um suporte. Cristo lhes disse: vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Seu espírito não tem necessidade deste mundo. Mas é questão, hoje, de encontrar o espírito. Lembrem-se, ser-lhes afeito. Exatamente, segundo sua vibração. Vocês não podem pretender no reino dos céus e no reino da terra, este, não dá nova, enquanto vocês não realizarem o si. Enquanto vocês não penetrarem no desconhecido, vocês não podem viver a luz, na totalidade. Vocês apenas vivem, naquele momento, um sucedâneo da luz satisfazendo o ego, em um papel de serviço, de ajuda, feito para aliviar. Hoje, vocês não estão mais nos tempos lineares deste mundo em que, efetivamente, a alma humana ia para uma vontade de bem, ia para uma necessidade de melhorar sua condição. Lembrem-se de que vocês mudam de condição. As circunstâncias não são mais de qualquer maneira as mesmas. As leis da matéria não são as leis do espírito. As leis do coração não são as leis do ego. As leis da ilusão não são as leis da graça. Elas não têm medida comum. Porque é que a maioria dos sábios, dos seres despertos, que isso seja no Oriente, ou no Ocidente, ou em outros lugares, está imersa em aspectos de contemplação, de meditação ou de oração, nesta espécie de tensão para o absoluto e para a luz? Depois, evidentemente, sua vida foi feita no serviço. Mas era necessário, em primeiro lugar, encontrar o reino dos céus. Hoje, vocês são, todos, chamados a tornarem-se realizados. Para isso, é preciso mudar sua própria condição, e suas crenças, e suas satisfações. Enquanto vocês consideram que o reino dos céus pode se encontrar neste mundo, vocês não podem ir para a sua unidade. Cabe a vocês escolher. Todos os processos vibratórios que levaram ao despertar de uma de suas lareiras, a ativação da coroa radiante da cabeça e das estrelas, que vários de vocês percebem, são pré-requisitos para sua entrada no coração. Nós sempre lhes dissemos que a consciência é vibração. Ter boa consciência, através de uma boa ação, não será jamais o acesso para a consciência, mas para as satisfações do ego. Mesmo se isso é difícil de entender, essa é a estrita verdade. Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo. É ou si, ou eu. Hoje, nesses tempos especiais, o acesso ao si é grandemente facilitado porque a luz chegou até vocês. Cristo disse a vocês: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a reconheceram. O que são as trevas, senão a consciência limitada do ego? Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, a cada dia, doravante, nós lhes falaremos com palavras e com vibrações, para encorajá-los, às vezes de maneira forte, a irem para o coração. Não há alternativa, não há outra solução que o coração. O coração que eu falo é sua unidade, é o si. Este se não necessita, a rigor, do que pode dizer um arcanjo, do que pode dizer uma ilusão presente nesse mundo. Ser livre e autônomo é viver isso. Em primeiro lugar, e prioritariamente. Em seguida, o resto da vida que lhes resta a percorrer nesse mundo será marcado da graça e da alegria eterna, da unidade reencontrada. Mas não antes. Eu voltarei, quanto a mim, para acompanhá-los em seu alinhamento cotidiano das 19 horas. Nesse ínterim, que a paz, a alegria, o amor e a luz sejam seu reino. Até muito em breve. Mensagem atemporal.